Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, dia 11 de janeiro, segunda-feira da primeira semana do Tempo Comum. Agora nós iniciamos o Tempo Comum, que é o tempo em que nós vamos refletir sobre a mensagem de Jesus, sobre os seus ensinamentos. Então, é um período de 34 semanas, que na verdade vão até 33, que é porque a 34ª semana é a festa de Cristo Rei, a solenidade de Cristo Rei. Então é um período onde os paramentos são verdes, denominado como tempo comum, porque nós vamos refletir sobre a vida de Jesus e sobre as suas ações. Então o evangelho que nos é proposto hoje é o evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos do 14 ao 20. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para Galileia pregando o evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. E passando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: segui-me e eu farei de vós pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram a Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu. Estavam na barca consertando as redes, e logo os chamou. Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram seguindo Jesus. Começo da sua caminhada, nada mais justo do que refletir sobre o chamamento dos discípulos, sobre o chamado. E é interessante que Jesus vai chamar homens pescadores, porque eles vão fazer o quê? A mesma ação de pescar homens para Deus. Ou seja, Jesus, ele se utiliza daquele trabalho que aqueles discípulos, aqueles homens, faziam para inseri-los numa nova realidade que poderia ser vista como continuidade do ofício que eles faziam. Ele vai dizer: segui-me e eu farei de vós pescadores de homens. Aqui há um sentido simbólico. Devemos lembrar que a Sagrada Escritura, ela não é um livro histórico. Ela é um livro teológico que se baseia em fatos históricos. Então, o objetivo dos autores é transmitir uma mensagem, não é uma crônica da história. Então, são eventos históricos que são vistos, olhados por uma roupagem teológica. A ação de Deus na história humana. É assim com todo o Antigo Testamento. Isso não quer dizer que as coisas aconteceram como estão narradas ali. Elas aconteceram, só que com uma visão teológica, uma visão divina, ou seja, de que Deus atuou naquela situação, e aí ela é narrada. O que é se tornar pescador de homens? Lembremos de algo muito importante. Na antiguidade, o mar era visto como o lugar das forças contrárias a Deus. Era o lugar do mal. O mar é uma força incontrolável. Em 2014, eu acho, ou 2011, agora eu não me recordo, porque o tempo está passando tão rápido que a gente se perde. Lembremos do terremoto que teve no meio do mar e gerou o tsunami que arrasou o Japão. O mar é uma força incontrolável, ninguém consegue controlar a força do mar. E os antigos já faziam essa experiência. Então, o mar sempre foi visto, sempre foi muito respeitado, sempre foi muito temido na antiguidade. E na cultura judaica, o mar é visto como o lugar onde se encontram as forças do mal. Lembremos da lenda do Leviatã, que é o monstro dos mares. Segundo aspecto, no mar, no fundo do mar, falta o quê? Luz. É lugar de trevas. Então, qual é o sentido de se tornar pescadores de homens? É tirar os homens do lugar onde se encontram as forças contrárias a Deus e onde não há luz, só há trevas. Ou seja, o objetivo dos discípulos será o de resgatar os seres humanos das forças contrárias a Deus, da onde não há presença de Deus, luz. Lembremos que durante todo esse período nós temos
batido na tecla de que Jesus é luz para trazê-los à luz. Tira-se do fundo do mar e os traz para fora, para a luz. Ou seja, a mensagem do Evangelho tem como objetivo central resgatar os seres humanos que vivem nas trevas, perdidos no mundo, para Deus. Esse é o sentido. Por isso que o chamamento dos discípulos se dá justamente nesse sentido. Eles vão abandonar aquela tarefa puramente terrena e vão se colocar à disposição da mensagem do reino, que tem como objetivo resgatar os homens para Deus. Jesus se utiliza do ofício que eles realizam, pescadores, para fazer uma analogia. Vocês, a partir de hoje, não vão pescar somente peixes, vocês vão pescar seres humanos para Deus. Então, quando olharmos esse texto, não é imaginar que Jesus fala que os seres humanos são um bando de peixinhos. Não, de jeito nenhum. Ele se utiliza do ofício dos discípulos, e a grande maioria deles eram pescadores, e dá uma roupagem de uma visão teológica. A partir de hoje, vocês não vão pescar peixes, vocês vão pescar seres humanos e trazê-los para a luz, que é o próprio Deus. Queridos irmãos e irmãs, lembremos que a nossa missão como missionários e discípulos de Jesus Cristo é justamente levar esta luz para aqueles que ainda estão nas trevas, ou seja, é pescar esses seres humanos que estão envoltos no mar do mal e trazê-los das trevas para a luz. Essa é a nossa missão como discípulos e missionários de Jesus Cristo. Então, que cada um de nós faça a sua parte. Um grande abraço, até amanhã, se Deus quiser. Tchau!